E aqui estamos para passar esse tempo com você, trazendo aí, privilegiando a palavra de Deus, palavra direto do coração dele para o seu coração, trazendo cura, libertação, trazendo bênçãos aqui no Clínica da Alma, com aqueles que são esses homens de Deus que foram separados para nos abençoarem. E eu cumprimento meu querido pastor gaúcho Rogério Goulart. Serjão. Rogerão, firme e forte. Está confortável assim? Não precisa cruzar a perna? Não, tá tudo jóia. Então tá certo. Aqui o pastor Rogério Goulart, aqui do meu lado. Gente muito boa, com seu topete indefectível, não é isso, Rogerão? Aqui a gente ri também, gente. Meu querido pastor Alzair Rogério, que também está dando risada. Meu querido Rogerinho, risada silenciosa. Rogerinho, bom estar com você aqui novamente. Obrigado, Serginho. Deus te abençoe. E o meu parceiraço, perguntaram, como você relatou isso aqui, como é que foi a pergunta que fizeram lá no acampamento? Não, para falar. Pode falar a pergunta lá que a senhora falou para você lá, ó. Não, diga. Quem que é o mais moleque? Qual que é o mais moleque? Ou eu ou você? A gente veio no qual dos dois é o mais moleque? Mas situação... falando em molecagem, você está falando dos tupetes aí, né? Nem ventania atrapalha os tupetes. O que é isso, gente? Daquele ventão fica do mesmo jeito. Claro. Cansa com os meninos, rapaz. E o laque, ó. Aqui no nosso Clínica da Alma a gente fala de tudo, amenidades, mas também falamos sério para abençoar a sua vida. Hoje o tema que nós vamos tratar, meu querido pastor Ademar Guerra, enquanto ele está abrindo ali a Bíblia, eu quero convidar você a participar desse programa. Você é importante, queremos conhecer aquilo que passa aí no seu coração, porque queremos abençoá-lo. E a dica é, pegue o seu telefone, 3253-3320 e ligue para a gente. Participe fazendo a sua pergunta, a sua colocação. Se tiver alguma dúvida, os pastores estão aqui para poderem resolver, te ajudar, te nortear através das respostas. Então, pegue aí o telefone 3253-3320, fale ao vivo conosco, com esses pastores maravilhosos que estão aqui exclusivamente para abençoar a sua vida. Pastor Guerra, vamos ao tema de hoje falar e o sobre texto base. Comunicação, né? Comunicação. Isso, muitas vezes a pessoa vai distorcer a comunicação, né? Falando em distorcer, estou lembrando aqui de um fato que aconteceu, né? Que um doido subiu no poste. Aí o cara passou e falou assim, o que você está subindo no poste? Falou, não, eu vou comer goiaba. Falou, mas como goiaba não pede goiaba, né? No poste. Não, falou, não, a goiaba está no meu bolso, eu como onde eu quiser. É uma situação... difícil, né? É difícil. Mas vamos lá. Vamos lá. O assunto aqui que é sério. Depois a mulher tem razão lá, né, Sérgio? Qual dos dois é pior? É difícil. Vamos lá. Vamos lá, Guerra. Então vamos lá. Comunicando alegria. Verdade. Comunicando alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Então nós temos Efésios 2, de 13 a 19, que fala assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O 15 fala, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E reconcilia-se ambos um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estavam longe, a paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então nós temos aqui, né, que o véu rasgou de cima a embaixo e o Senhor passou a habitar dentro de nós. Então o Espírito Santo habita em nós. E o Senhor, Ele quer comunicar conosco. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas Deus não fala comigo. Deus não comunica comigo.
Eu não ouço Deus falar. Em primeiro lugar, nós temos aqui a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, que Deus fala conosco através da sua palavra. Só você lê a Bíblia e o Senhor vai falar ao seu coração. E muitas vezes o Senhor fala conosco também no nosso coração, fala no nosso ouvido, né? Muitas vezes a gente ouve o Senhor falar. E muitas vezes Ele fala lá no fundo da sua alma. Muitas vezes Ele usa um profeta. E as pessoas ficam distorcendo aí, que Deus não comunica comigo, Deus não fala comigo, eu não ouço Deus, né? Não consigo entender o que Deus quer para a minha vida. É só você deixar que o Senhor está pertinho de você e o Espírito Santo está dentro de você e Ele quer falar com você. Esteja pronto para ouvir. Essa questão da comunicação, Serginho, é muito importante a gente ver nesse momento. Então, nós temos, hoje é o 7º programa consecutivo que nós estamos falando sobre áreas onde nós temos um conceito distorcido a respeito de Deus e da paternidade de Deus conosco. Então, nós estamos fechando estas áreas, todas essas áreas, exatamente com a questão da comunicação, que é aquilo que faz com que nós possamos enxergar todas as outras áreas. Se não temos uma comunicação saudável, se nós temos uma barreira nessa comunicação, nós não vamos receber o amor, não vamos receber a aceitação, não vamos receber a compreensão, não vamos receber o afeto, não vamos receber a presença, não vamos receber o valor, não vamos receber nenhuma das outras características de Deus para nós, porque a comunicação é algo extremamente importante, é como se fosse o elo, né? E aí esse texto de Efésios capítulo 2, ele apresenta exatamente quem é esse elo. Esse elo que até então estava perdido, aparece na forma de homem que se entrega numa cruz. E a cruz faz essa conexão, restabelecendo essa comunicação, quebrando essa barreira de inimizade, esse muro de separação que antes existia e que agora não existe mais. Então nós podemos ter essa relação com Deus e ter de novo essa comunicação completamente livre em Deus. E como que essa distorção muitas vezes ela pode estabelecer? Quando uma das coisas muito importantes nessa distorção é quando nós não paramos para realmente comunicar ou não damos importância àquilo que os outros nos comunicam. Principalmente quando isso vem de pessoas de autoridade sobre nós. Então, no caso, nossos pais ou nós como pais, se nós não damos importância àquilo que os nossos filhos estão dizendo, então nós vamos criar uma barreira de comunicação entre nós e eles. Quando ele se remete a ver Deus como pai, eles vão ver Deus e ter essa imagem distorcida de que Deus, assim como nós com eles, não demos atenção, não ouvimos aquilo que eles têm a dizer, vão entender que Deus também não está interessado em nós, Deus não está parando para nos ouvir, e não é só o parar para ouvir, a comunicação não é só o ouvir, a comunicação também é falar. Então, não existe comunicação. Exatamente. Né? Então, a comunicação, ela tem os dois lados, o emissor, o receptor e esse canal, né, que normalmente é por onde passa a mensagem. Mas a mensagem ela tem que ser ouvida e tem que ser dita, não é uma via de mão única. Né? E muitas vezes nós temos essa distorção. Tem pessoas que chegam e começam a falar o tempo inteiro para o Senhor. É um monólogo, né? Então, assim, o tempo inteiro na presença do Senhor está falando. Não para para ouvir o Senhor. Pensando aí, então, Rogerinho, desculpa te interromper, mas pensando nisso aí, isso também reflete uma
cura que essa pessoa precisa de ter, né? Que diz respeito até de uma ansiedade, talvez. Sim. Que aí ela quer falar. E ela Isso. precisa de cura específica nessa área. Ou então, essa questão dessa ansiedade, ou essa distorção que está tão latente na vida dela, de que o único viés, o único veio que ela tem de relacionamento com Deus é pedir. Apenas como Deus que serve, né? Que é o provedor. Mas não se preocupa em desenvolver um relacionamento de intimidade, relacionar-se, mas simplesmente expressar talvez a sua dor, as dores, os seus problemas, as suas dificuldades, né? E muito claro... E Aí, isso entra no campo da religiosidade, claro, né, Rogério? Sim. claro. E aí então ela simplesmente submete a falar, não para ouvir, como o Rogério falou, e ao mesmo tempo, então, ela não consegue interagir, né? E porque o Senhor está muito mais do que suprir as nossas necessidades, Ele quer gerar relacionamento conosco. Um pai e filho com pai, como nós temos com os nossos filhos, de poder falar, conversar, dizer, pai, mas o senhor quer que eu faça isso? Só te fazer uma pergunta aqui, pessoal. Para os três aí, porque eu sei qual que vai ser. Eu sei qual que vai ser a resposta, mas eu quero levar isso para o telespectador. Vocês já tiveram que pedir perdão aos seus filhos? Já. Já. Então é interessante, né? Olha, você vê, vocês erraram, nós erramos com ele, mas a comunicação ela teve que se esgotar a ponto de chegar até no pedido de perdão. Exatamente. É isso que é interessante nesse relacionamento, quando você exemplifica pai e filho, né, Rogério? Se nunca pediu, é porque está faltando alguma coisa. Não vai. Sempre vai ter uma situação que você vai ter que chegar e pedir. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nunca fiz isso. É porque ele está retendo isso dentro dele, entendeu? Normalmente a gente conversa com a pessoa. Uma vez eu estava trabalhando com um rapaz, tem 2 filhos. Ele falou comigo assim, mas quem erra é meus filhos. Eu falei, não, você errou. E mostrei para ele que ele tinha errado. Ele falou, não, vou chegar lá hoje e vou pedir perdão para eles. E ele foi e pediu perdão. E uma ação assim, normalmente pode ser uma ação que a gente pode colocar de resgate. Né? Às vezes é um filho que às vezes está na droga por causa disso, está tendo maus rendimentos no conceito escolar por causa de uma falha do pai, né, professor Rogerinho? Não é isso? Isso acontece. Você que viveu com esse... Sim, vivi com essas circunstâncias. Uma das coisas, Serginho, que a gente vai perceber quando o rendimento escolar de um aluno cai, é chamar a atenção para o que está acontecendo dentro da casa dele. Por isso que é muito fácil, às vezes, o professor ser esse agente que faz um diagnóstico. Porque um dos primeiros sintomas nessa má relação com os pais é exatamente a queda na concentração, a falta de atenção e, consequentemente, a queda e o interesse pelo rendimento escolar. Então, isso, o professor ele vai percebendo, principalmente em crianças, né, mais novas, que ele coloca isso de uma maneira muito mais rápida e muito mais concreta. O adolescente, normalmente, ele já começa a procurar outros meios, ele já começa a procurar... Como se ele mesmo quisesse superar, já exatamente, de vencer sozinho. Outros mecanismos de superação. Mas a criança, ela não tem ainda essa iniciativa de procurar outros mecanismos, então ele vai tentar achar nele mesmo. Então isso acontece, e acontece com muita frequência. Aí eu pergunto para vocês, a rejeição, ela é a interrupção da comunicação do amor de Deus com a gente e evidenciada quando um pai rompe com a sua família, né? Por isso a gente combate tanto aí esse mal, essa praga chamada divórcio. Não é verdade? Porque interrompe. Praga isso mesmo. ali, corta esse duto aí que liga as pessoas, liga o pai ao filho, a mãe ao filho, não é verdade? Só já colocando uma coisa, que dessa última clínica, que foi um dos maiores problemas que nós tivemos, foi nessa área, do relacionamento de pai. E na questão da rejeição, nós trabalhamos muito isso. Então, né, houve essa questão que ele falou aí da rejeição e tudo, então nós trabalhamos, muita gente
Problema de rejeição, do pai não pedir perdão, não chegar, não abraçar. A rejeição seria a principal, ou se não, uma das principais causas para essa distorção da imagem de Deus? Porque toda criança, todo ser humano, ele necessita de 3 coisas básicas, que é amor, aceitação e compreensão, né? São as 3 áreas básicas. Se uma dessas áreas aqui ela é suprimida ou ela não é atendida, automaticamente se instala esse sentimento de rejeição. Se você precisa de amor e não recebeu, então você vai buscar em alguém o suprimento nisso. Se você não foi aceito... Em alguém ou alguma coisa. Ou alguma coisa. Se você não foi aceito, né, ou seja, foi uma gestação indevida, o seu sexo não foi aceito, não é? A expectativa era outra. A sua cor, a forma de ser, ou você não foi compreendido da forma que você é, né? E é colocado um estereótipo na vida da pessoa porque ela precisa ser aquilo que o pai queria que ela fosse ou a mãe. Então isso gera a sinalização, o jeito que você é, nós não gostamos, não queremos. Então isso gera esse sentimento muito forte de rejeição, que vai refletir a rejeição dela mesma, que vai ser a autorrejeição, né? Seríssimo, que é a comparação com os outros, e a rejeição de Deus. Então, se os meus pais não me quiseram, não me aceitam da forma que eu sou, Deus também não vai me aceitar. Quem mais vai me aceitar? Né? Quem mais vai me aceitar? E quando nós lemos, por exemplo, ali que o véu foi rasgado para a gente ter esse acesso ao coração de Deus, o que acontece? A gente vê que, assim, toda a história, desde o início lá da criação, Deus sempre buscando se comunicar conosco. Verdade. Tanto é que, por exemplo, milhares de anos e a Bíblia está aí como o livro mais lido, mais vendido do mundo, está ali, é Deus se comunicando com o homem, ações, porque Deus ele se interessa nisso, no amor, na aceitação e na compreensão a todos nós como filhos. Exatamente. Então Deus ele sempre buscou essa condição, não é verdade? Porque quando falta esse aspecto da rejeição, por exemplo, quando falta o amor ou a aceitação, a compreensão, na realidade gera na vida da pessoa então essa raiz profunda que ela vai desenvolver um aspecto muito forte que é o fazer. Não é? Então, através do fazer, ela vai tentar compensar o ser, né? Que é ser aceito, que é o ser amado, que é o ser compreendido. Então, e o ser humano. E o ser humano. Então, essa perspectiva é muito forte. E a gente tem que entender que todas essas influências, essas marcas, essas feridas que foram lançadas e plantadas em nós, muitas vezes desde o útero, né? Vai refletir no nosso relacionamento com Deus. Com certeza vai refletir. E por isso que são esses impedimentos, são essas imagens falsas, né? Que muitas vezes elas se alimentam, se instalam dentro da gente, e é só a graça e o amor de Deus para poder quebrar, arrancar essa viseira, né? Ou mesmo um óculos, e a gente poder enxergar com os olhos do coração de Deus. Né? Eu queria voltar, Serginho, na questão do divórcio que você colocou, porque infelizmente essa tem sido uma das maneiras que o Satanás tem usado para trazer realmente uma base de rejeição, e uma dessas estruturas é a falta de comunicação. Quando o pai ou a mãe, né, saem, então hoje a gente já não pode definir o pai sai e o filho fique com a mãe, nós já temos situações que são hoje diferenciadas, né? Nós temos uma situação onde aquele que sai perde o contato. E perdendo o contato, ele perde no nível de comunicação. Então, mesmo que a comunicação já vem durante os anos sendo uma comunicação ruim, com a ausência, ela tende a piorar. Então, se antes ele já não era tão presente, se antes ele já comunicava pouco, se antes ele já parava muito pouco para ouvir o filho, para ter um tempo de qualidade com esse filho, agora, com a distância, a tendência é isso tudo
tomar um nível ainda maior. Isso ainda complica quando o outro que sai já começa um outro relacionamento, ou já tem um outro relacionamento e assume esse outro relacionamento. Então, a comunicação, ela praticamente acaba. O que o filho normalmente recebe como mensagem? Não é que o casamento dele, né, ou dos seus pais não deram certo e um foi embora. Ele saiu e ele não me quer. Por quê? Ele não quer só o pai, no caso o homem, ele não quer só, deixou de querer a esposa, ele deixou de querer a família ele deixou de querer o filho. E é essa mensagem que fica para o filho. Meu pai não me quer, meu pai foi embora. Né? E não é incomum o filho, né, ou os filhos deixados, eles pensarem, eu sou o responsável, nós somos os responsáveis por essa separação. A culpa. A culpa. É isso. Aí é uma das questões também fortes que distorcem aí. E eu até penso assim, deixa eu dar uma viajada aqui na maionese aqui. Onde é que você vai? Não, é na maionese só. Tá. Viu, Guerra? Tá legal. Vamos dar vamos subir no poste aqui agora. Vamos embora. O que acontece? Até quando fala de distorção, uma palavra que é radicada nisso aí é a própria palavra iniquidade. Isso né? mesmo. Significa distorcido. Então, a nossa comunicação, por causa dessa iniquidade, desse pecado, muitas vezes transgeracional aí, isso afeta a nossa condição com Deus. Eu viajei muito aqui? Ou... Não, só no transgeracional. Não, transgeracional achei bonito. Você foi além da maionese. Foi além da maionese. Você tá que nem aquela pessoa que foi no supermercado com guarda-chuva. Guerra de novo? Não. Um guarda-chuva grande, aí colocou embaixo do braço. Aí virou assim, Aí bateu na prateleira, saiu derrubando. Limpou meia prateleira. Meu pai do céu. Mas Olha a isso situação. tem também, a gente pode considerar isso também, né? Com certeza. Porque a distorção daquilo que a gente vê Deus, vive Deus, da imagem de Deus, né? E o medo também, ele cria um problema na comunicação. Aí. O medo assim, o que Deus vai fazer comigo? O que eu vou colher para isso? E muitas vezes, essa questão do pecado, aí tem muitas pessoas que colocam medo nas pessoas. Entendeu? Pressiona as pessoas no sentido. Uma cultura religiosa que nós, pelo menos eu imagino que boa parte da gente aqui, nós tivemos essa cultura opressora da figura de Deus. Deus vai te castigar. Isso, ele não gosta. Ele não gosta disso. Você está entristecendo Deus e Deus, olha para você ver, está chovendo porque Deus está chorando. Aí pegamos uma herança de medo. Ela veio de medo. Você entendeu? Então esse medo aí, o que ele fez? Você já veio com a visão distorcida. Deus vai me castigar, Deus não vai me perdoar pelos meus pecados e tal. Não é? E os opressores, normalmente, eles acabam criando esse nível de medo para a pessoa. E aí ela tem aquele terror, né? O que Deus vai fazer comigo? Deus vai fazer que se você pedir perdão, Ele vai te perdoar. Claro. O Guerra falou do medo, você ia comentar aí, mas eu quero pegar aqui um ganchinho aqui também. O medo, então, não seria uma das maiores... A opressão aí não seria uma das maiores formas de manipular as pessoas, de conduzir, de criar aquele assentimento mental ao invés de fé? Não só isso, ele barra a comunicação. O medo, ele congela a pessoa. E a pessoa fica e não se expressa, porque ele passa a ter medo de se expressar. Então, assim como ele pode ter medo de se expressar por causa da rejeição, ele pode ter medo de se expressar por causa exatamente dessa opressão. Você quer ver uma coisa muito interessante, Serginho? Hoje em dia não é tão comum, mas a gente já ouviu isso algumas vezes. Menino não entra em conversa de adulto. Ponto final. Então, calado. Só que esse adulto, ele não tem depois um tempo de conversa com esse menino. Ele não participa da conversa de adulto, ok.
Então, aqui é conversa de gente grande, o menino não participa. Tem determinados assuntos que realmente os meninos nem... A criança nem deve estar perto e não deve participar. Claro. E não tem, né, sabedoria para estar participando de determinados assuntos. Né? Não então, tem maturidade para isso. Aqui. Então você, na hora de discutir com seu cônjuge, cuidado com o tempo e a hora onde você vai discutir. Evite de discutir na frente da sua criança. É lícito que você coloque aí os pingos nos is, acerte as questões, mas vá lá para o seu quarto, espere a criança dormir. Cuidado com essa mensagem, com aquilo que você comunica com a sua criança. Porque ela pode estar ali pensando que ela que venha a ser o problema aí na sua relação com o Porque você pode realmente virar e falar assim, olha, essa conversa não é para você. Sim. Ok. Mas depois, nós como adultos, devemos ir até a criança e ter uma conversa de adulto com a criança, mesmo que seja outro assunto. Então, é aquilo que de repente a gente poderia estabelecer. Tem determinados assuntos que você ainda não está pronta, mas tem determinados assuntos que você está pronta. A questão não é, a criança não pode conversar com o adulto. Porque o que isso gera? A pessoa de autoridade, ela vai oprimir e a pessoa que, no caso, a criança, vai aprender que os mais velhos ou os adultos ou aqueles que têm autoridade não vão ouvi-la. Quando chega na referência de Deus, quem é Deus? O Todo-Poderoso. Fortão. Não é? É o que pode. É o que pode tudo. Então ele não vai me ouvir também. Por quê? Eu sou uma criancinha na frente do Senhor e criança não fala com gente grande. Entendeu? Então são coisas que a gente vai desenvolvendo, mesmo de forma inconsciente, e que vai transmitindo para nós falsos absolutos. Então, determinados assuntos são assuntos que precisam ser tratados nesse momento. Mas isso não quer dizer que a criança não possa conversar com o adulto. Pode e deve. E quem promove isso? O adulto. Aí vem o quê? A sensatez. Né? Sim. Para que, às vezes, até do próprio assunto, ele possa comunicar na essência com a criança, mas de uma maneira inteligível, de uma maneira ali sem agressão, sem ferir ali a inocência, a pureza da criança. Então o adulto ele tem que ter essa cabeça fria, né, essa sensibilidade para poder chegar, para estabelecer. É o que Deus buscou em todo o tempo, ainda assim, para nós. Não cansamos de falar, Deus ele relata e ele deixa isso escrito, registrado, todas as mazelas do seu povo. Aquela história das pegadas, né? Que o rapaz reclama, né? Que ele estava andando na areia e só tinha 2 pegadas a dele. Aí ele tem um sonho e Deus fala que ele, ó, as 2 pegadas são minhas, eu estava te carregando no colo. Não é? Então, muitas vezes as pessoas, elas distorcem, né? Na questão de... E muitas vezes Deus está mesmo nos carregando no colo. Que tem situação que ele carrega a gente no colo. Porque, né, a gente não tem nem forças, a gente não tem forças para enfrentar isso. E aí Deus pega a causa para ele e nos leva no colo. Então a gente tem que entender isso, que o Senhor está pronto para ouvir e pronto para falar. Não é? Agora, muitas vezes as pessoas dizem que não conseguem ouvir Deus. Eu já tentei, já fiz várias coisas que me disseram para eu fazer, porque eu fazendo assim, eu ouviria Deus. Eu fico, às vezes, muito tempo quieto, tentando, no silêncio, ouvir a voz de Deus, mas eu não consigo. Então, as pessoas dizem que Deus fala. Quantas vezes a pessoa dá o testemunho e Deus falou para eu fazer isso, eu fui lá e fiz. Aí Deus disse que era para falar tal coisa, aí eu falei. Mas comigo não acontece isso. Né? Por que isso não acontece? O que eu quero dizer, nós já até falamos um pouquinho aqui, não existe uma regra para isso. Deus, ele fala da multiforme sabedoria de Deus, através da sua multiforme sabedoria. Qual é a multiforme sabedoria de Deus? Ele pode usar qualquer coisa para falar. A gente normalmente fala, é através da sua palavra, através do seu espírito, o pastor Guerra falou, né? Pode usar um profeta para falar, o próprio Espírito de Deus testifica o nosso espírito. Então, tem várias formas, mas o mais importante é nós estarmos sensíveis à voz dele.
E como é que nós ficamos sensíveis à voz de Deus? É quando nós estamos na graça, ou seja, na dependência do Senhor, é de joelhos aos pés dele, né, em humildade, não é, nos arrependendo dos nossos pecados, confessando os nossos pecados a Ele. E quando nós estamos em arrependimento, então nós ficamos sensíveis, ou seja, nós vamos para um nível que Deus pode falar conosco. Não é? Então essa é uma das principais coisas que nós precisamos fazer. É nós nos arrependermos, nós nos humilharmos nos seus pés, na sua presença, para que sim, possamos ficar sensíveis à sua voz. E aí Ele vai usar o que Ele quiser para falar conosco. Pode ser uma folha de uma árvore, pode ser um pássaro, pode ser qualquer coisa, né? Deus fala e Ele fala continuamente durante o dia conosco, por isso que é relacionamento. E relacionamento é o que? É convívio, é investimento de tempo, é ouvir a voz, é você falar. Então você começa a criar essa sinergia, essa intimidade com Deus nas mínimas coisas e nas coisas grandes também. E isso que é o caminho para nós podermos desenvolver essa comunicação com Deus. E Ele está interessado em desenvolver essa comunicação com você, né? Porque Ele nos vê e quer que tenhamos esse relacionamento de filhos e filhas amados, um único Deus e uma grande família que somos todos nós. E uma distorção nisso aí que você tocou, Rogério, sobre a forma com que Deus fala, muitas vezes as pessoas querem formatar a forma de Deus falar, o meio de Deus falar conosco. Por exemplo, Eliseu, após ter ali fugido da ameaça de Jezabel, ele lá na caverninha dele, ele busca lá, Elias, melhor dizendo, Elias lá na caverninha lá e tudo, pensou que Deus estava no trovão, não estava, no fogo, não estava, terremoto, não estava. Quando ele ali ouviu Deus falar por um ciclo suave, uma brisa suave ali, que ele foi falar. Muitas vezes a gente quer encaixotar Deus, que tem que ser do nosso jeito, da nossa forma. A gente tem que desenvolver essa sensibilidade. É parar de ver Deus tão somente como Deus, soberano, excelso, que está da além-mar, como aquele Deus que está perto, aquele Pai que nos auxilia, que é sempre, a gente pode recorrer a Ele. Sim. Essa Senhor, é uma distorção. É uma distorção mesmo. Ver distante, né? Ver Deus tão longe, né? E Ele está tão pertinho, né, da gente. Então nós temos que ver assim, Ele pertinho. É interessante quando você citou o exemplo de Elias. Elias, ele era um profeta, então ele era uma pessoa que já estava acostumado a ouvir a voz de Deus. E mesmo estando acostumado a ouvir a voz de Deus, ele criou uma expectativa diferente de como ia ser essa manifestação de Deus. Então, muitas vezes a gente precisa realmente entender como Deus quer se manifestar e quer se comunicar. No caso, Elias ele estava querendo ver um Deus poderoso, porque ele estava debaixo de acusação de opressão, de uma ameaça. Então, ele procurava algo que tivesse realmente poder, que pudesse mexer. E Deus não escolheu essa maneira. Deus não agiu de acordo com o coração de Elias. Deus agiu de acordo com o propósito dele para a vida de Elias. Amém. Nós recebemos uma participação aqui agora de uma telespectadora que não quer se identificar e prezamos por isso. E ela diz assim: o marido sempre briga com ela na frente dos filhos que já são adolescentes e fala em separação. Ameaça. Depois pede desculpas, mas nunca na frente dos meninos. Esta telespectadora pede um conselho e pede oração. Essa é uma questão muito forte, porque está gerando na vida dos filhos adolescentes insegurança, medo muito forte, não é? Além de estar dando um mau exemplo, não é? Sim. Então, na realidade, o que ele precisaria fazer, na realidade ele precisa fazer, é reunir a família e pedir perdão a eles por estar falando esse tipo de coisa, de separação, pedindo perdão para os filhos adolescentes, né?
porque na realidade esse não é o propósito, ou seja, qualquer discussão é motivo de separação, então que solidez de relacionamento é esse? Então, que solidez é essa? Então, não é esse tipo de coisa. Então, está errado, tem que pedir perdão para você em público, já que ele fez uma ameaça em público, então tem que pedir perdão. E o público, eu disse, quer dizer dentro de casa, que é o principal público, que nós somos mais influentes. Então, eu entendo que isso precisa acontecer. Eu vejo, minha irmã, que além da oração, você precisa falar para ele isso. De que, olha, eu não vou aceitar mais essa desculpa ou esse perdão em separado. Precisa que você faça isso diante dos nossos filhos, porque está gerando isso e isso na frente dos nossos filhos. Então isso é muito importante.